Meus filhos me pediram um bolo de cenoura e como o meu gás estava quase acabando, então resolvi fazer na panela de pressão. Para começar aqui eu já tô raspando, porque eu vou usar 3 cenouras para fazer esse bolo, mas como eu não gosto de descascar, né, então faço somente rapar assim com a faca, só para tirar aquela pelinha dela mais fininha. Depois eu venho cortando ela em pedaços pequenos, que é para poder ajudar o liquidificador. E esse bolo, gente, essa medida certinha que eu faço aqui, ele dá super certo, nunca deu erro, eu sempre faço e todas as vezes dá super certo. Depois de cortar todas as cenouras, eu já lavei, já venho colocando aqui no meu liquidificador 3 ovos, vou colocar também meia xícara de óleo, 1,5 xícara de açúcar, e essa xícara que eu tô usando, ela é de 250 ml, eu vou medir tudo por ela aqui. Depois eu venho colocando 1,5 colher de margarina e agora é só colocar a cenoura e bater até ela ficar bem moidinha. Já me diz aí qual é o seu sabor de bolo preferido e se você sabe fazer bolo de cenoura. Depois de bater bem a cenoura, eu já venho colocando 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento aqui na minha vasilha. Vou colocar toda a misturinha do liquidificador e mexer bem para incorporar a farinha de trigo com essa mistura. E eu coloco aqui logo tudo de uma vez. Ficou só um restinho aqui no liquidificador, depois eu venho raspando e eu vou colocar um pouquinho de água aqui no liquidificador só para retirar esse fundinho aqui, gente, mas é bem pouquinha água e vou misturar aqui com a minha massa. Depois de misturar tudo muito bem, eu venho colocando aqui uma tampinha de fermento, que é o equivalente a 1 colher de sopa, né? Essas tampinhas aqui, eu faço a medida com ela, gente. E é só mexer bem, né, para incorporar o fermento aqui na massa, e eu vou fazer aqui um desmoldante caseiro para mim passar na minha panela de pressão. Aqui eu coloquei 1 colher de óleo, 1 colherzinha de margarina e 1 colher de farinha de trigo. Aí é só você mexer bem, colocar na sua panela ou na sua forma, seja onde é que você vá assar o seu bolo, né, e depois colocar a massa. Depois de untar bem a minha panela de pressão, eu untei também um copo de inox, porque eu aprendi a fazer bolo assado na panela de pressão, mas sempre colocar um copo de inox no meio com água, gente. Não me pergunta para que serve, eu só sei que eu aprendi assim, eu só faço assim e dá super certo. Depois de colocar toda a massa na panela de pressão, eu venho colocando água no copo de inox e colocando bem no meinho da massa, gente, que é para ela ficar como se fosse assado naquelas formas de furo no meio. Depois é só levar aqui no fogo baixo, eu vou assar no carvão, mas é bem pouquinho fogo. Depois de meia hora, o meu bolo ficou desse jeito, gente, quase que queima. Eu ainda tive que tirar mais um pouquinho daquele carvão lá, né? Tem que ser fogo bem baixinho, senão ele acaba queimando e não assa. E olha o jeito que ficou esse bolo. Eu esperei ele esfriar um pouco assim, desse jeito de estampado, porque se você tampar a panela, ele vai ficar suando. Depois eu vim retirando de dentro da panela, e eu pensei que tinha filmado eu retirando, gente, mas não filmou, mas ele ficou bem fofinho, por isso que ele rachou na hora de eu retirar de dentro da panela, gente. Já me conta aí o que você achou e se você gosta de bolo de cenoura.